E aí, galera, tudo jóia? A gente tá aqui para mais um papo sobre livros. O de hoje é O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu trouxe ele porque, assim, foi um livro super... Ele é muito gostoso de ler. É uma leitura bem tranquila, bem gostosa, prazerosa e cheia de reflexão. Na verdade, a proposta dele é trazer essa reflexão sobre como o nosso ego pode ser um fator de tirar a gente do trilho, né? De tirar, a gente vai lá como empreendedor, desenha um plano, imagina uma trajetória e daí por conta da vida, do ego, do que acontece com a gente nessa trajetória, a gente acaba abandonando e indo para outro lado e volta para estaca zero e aquele ciclo que eu sempre falo de insatisfação, né? E de uma nova criação, de um novo processo de construção, de planejamento, tá sempre iniciando e a gente não tá vivenciando. E aí, isso pro empreendedor também é uma sensação ruim, né? Até às vezes de impotência ou de falta de realização. Então, ele fala bastante sobre isso. Galera, vai ter spoiler, tá? Então, quem não tá afim de saber exatamente o que o livro vai falar, dá uma pausa por aqui. Fica só com a indicação do livro, que já é fantástico. Super sugiro que faça a leitura. Acho que ele promove bastante essa reflexão. Mas aí a gente já vai começar com os grifos, que são as minhas observações sobre o livro, pontos importantes, né? Então, uma das coisas que ele fala bastante, que a gente precisa refletir e que tem a ver com os outros livros também. Então, quem não assistiu sobre hábitos atômicos, os outros livros que eu já mencionei por aqui, volta lá e dá uma assistida também. Então, porque esses livros eles vão se encaixando, eles vão se juntando e fazendo um trabalho interessante. É por isso que eu faço essa seleção e esses vídeos aqui para vocês. Bom, ele fala que a pessoa não muda de uma hora para outra. Então, é um conjunto de ações, um conjunto de comportamentos que vai fazer com que ela se transforme, né? Que ela se perca nesse caminho. Então, o processo de autoconhecimento, de autopercepção, tem que ser contínuo. A gente tem que ficar olhando lá se os nossos hábitos estão ok, né? Se eles estão levando a gente para onde a gente quer, ou se eles afastam a gente desse planejamento que a gente desenhou, né? Então, fazer essa avaliação, se a gente tá melhorando, como é que nós estamos nos relacionando com os outros dentro da nossa equipe, com os outros dentro da nossa família, com a comunidade em que a gente está inserido, né? Como é que a gente quais são os valores que estão guiando isso, e se eles foram distorcidos. Ele fala muito sobre essa questão da distorção, porque à medida que a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão reagindo ao nosso lado e a gente pode mudar esse valor ou esse objetivo inicial. E acaba que isso também não vai fazer com que a gente chegue lá no objetivo que a gente tinha desenhado. Ele nos afasta ao invés de nos aproximar. Então é bem importante em relação a isso, ficar atento aos hábitos, aos costumes, aos valores que a gente está. Ter pessoas que possam dar feedback e a gente também tá pronto para abrir. O ouvido mesmo e o coração, né? Então, ter pessoas que sirvam de referência pra gente nessa caminhada. Então, o ego é um inimigo dessa construção e manutenção do caminho inicial que você desenhou, né? O que vai guiar a gente para conseguir chegar na trajetória que a gente quer. E aí a gente não tá falando de realização financeira, a gente tá falando de realização completa, de realização como profissional, como pai, como mãe, como cidadão, como um ser que tá aqui para ser melhor do que quando chegou nesse mundo, né? Então, ele fala que o que vai guiar esse caminho de uma maneira positiva e que vai te defender do ego é a humildade e disciplina. Então, à medida que a gente consegue implementar atitudes, dentro da rotina, de maneira a fortalecer a humildade, ou seja, estar pronto para continuar sendo aprendiz, ser continuamente um aprendiz, propor no ambiente de trabalho essa continuidade de aprendizado, ou seja, ser um lugar que promove isso, vai trazer uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de evolução, né, de variedade de novas soluções, vai acabar acontecendo coisas positivas em relação ao desenvolvimento do negócio também, por conta da posição de aprendiz. A gente queria fazer um adendo aqui, que é importante a gente lembrar que quando a gente está promovendo essa abertura, a gente também tem que abrir, estar pronto para os erros que vão acontecer. Então, não pode ser, abri, mas aí eu puno minha equipe porque ela errou, ou porque ela foi criativa demais, ou porque ela teve ideias demais e aquilo, né? Então, precisa ter consistência, precisa ter coerência com o que você está decidindo, tá? Então, vamos lembrar disso, só para a gente fazer um lembrete aí. A disciplina, então, é essa disciplina, tanto do
fazer constantemente, quanto o olhar para si constantemente, o fazer as atividades com constância, com consistência, com repetição, independente do cenário. Ah, hoje tá frio, não vou fazer. Ah, hoje tá calor, não vou fazer. Não dá para ser assim, não dá para ser condicionante, não dá para condicionar as nossas atividades a um cenário que não depende da gente. Então, o Ryan fala bastante sobre isso, sobre controlar o que você pode controlar, né? Usar a energia no que você pode controlar e deixar o que não tem controle seu, que você tem muito pouco controle, para que as coisas aconteçam, né? Então, as coisas vão fluir, vão rodar de outro jeito. Na temperatura, você não tem reação, não tem poder de reação, de controle da reação do teu cliente, mas você pode controlar a sua reação, a sua percepção em relação à tua equipe. Você pode controlar essa liderança em relação à equipe. Você não pode fazer com que eles façam exatamente o que você quer. Você vai ter que fazer um trabalho de convencimento, de liderança, para que eles entendam a importância, mas cada um vai desempenhar da sua maneira. Nesse caso, a gente vai gastar energia no que a gente pode gastar energia, né? No que a gente tem controle. Então, é importante que a gente tenha essa percepção em relação à disciplina. Para mim, isso, assim, é vital, a questão da disciplina, sabe? Eu não vejo consistência de negócio, nem a curto prazo, se não houver disciplina. Porque muitas atividades precisam ser feitas, mesmo que a gente não esteja afim, né? Mesmo que aquilo não seja prazeroso ou que a gente não tenha todos os recursos naquele momento, né? Talvez a gente, principalmente quando a gente está falando de pequenos negócios, de empresa, de gente que tá fazendo muitas atividades além da questão técnica, da capacidade técnica, que já está habilitado, fica difícil se você não tiver disciplina, porque ele precisa fazer. E não é um post que vai resolver, né? Estar no digital não é fazer um post. Se relacionar com o cliente não é mandar um WhatsApp no ano, né? Dando um parabéns. Não é isso. É muito mais consistência, é muito mais profundo. Então, se a gente não tiver essa disciplina, essa organização, a coisa não vai mesmo e a gente não chega nesse desenho do caminho lá, não consegue percorrer esse desenho e conseguir controlar e corrigir atividades. Não é que o desenho vai ser único e fixo, mas a gente precisa viver ele e controlar para daí, então, voltar e fazer ajustes, né? Nisso aí. Uma coisa que ele fala bastante, e eu acho interessante, é que a gente tem, principalmente na adolescência, ele cita que a gente tem uma expectativa de que existe uma plateia ouvindo a gente, olhando a gente lá do outro lado, julgando, e enfim. Ele fala para esquecer disso, esquece o que os outros estão pensando, esquece essa plateia imaginária que a gente tem. Se concentra no fazer. E aí a gente volta para disciplina e para humildade, né? Então, é parar de discutir o negócio, só faz. Gente, eu fico impressionada como criança discute antes de fazer e como adulto discute antes de fazer. Isso acontece com a gente resiste de fazer, a gente quer discutir o porquê tem que fazer, a gente coloca condições para fazer. E não é para colocar, só pega e faz, sabe? Não discute, só vai e faz. E essa questão de que a gente precisa se colocar na questão do aprendiz para não ficar presumindo que já sabe da situação, né? Ou da resposta, ou do que vai acontecer. Tipo, não vou olhar isso porque eu já sei. Não vou fazer isso porque eu já sei. Então, para, né? Desce desse pedestal, volta pra realidade. Quem é você? Você é você. É essa pessoa que você tá olhando no espelho todo dia, que tem um plano, que tá caminhando na sua trajetória, que tem uma história de vida única, que não pode ser comparada com a de ninguém. Então, se colocar nessa posição dessa história de empreendedor, dessa história de vida, é extremamente importante. Às vezes a gente fica olhando, tentando comparar essa nossa história individual com o palco do que tá rolando do outro, e não vai bater a história, né? Porque são pessoas diferentes, são dores diferentes, e a gente nunca vai ter acesso ao que acontece lá na frente do espelho dessa pessoa. A dor que ela tá sentindo, as reflexões que ela tem, o esforço que ela teve que fazer para se movimentar e chegar nesse ponto. Então, é importantíssimo que a gente consiga se concentrar na gente, no nosso negócio, tá? Então, vou pegar aqui alguns pontos que eu acho que interessantes do livro, tá? Então, um trechinho aqui. Vamos pegar um trechinho. O silêncio é o descanso dos fortes, dos que têm confiança em si. Então, essa questão de fica quieto, vai lá e faz, sabe? Para de discutir, fala menos e faz mais, é extremamente importante para a gente conseguir alcançar esse resultado que a gente está esperando, tá? Quando você está só começando, pode ter certeza que alguns fatos fundamentais. 1. Você não é nem de longe tão bom ou importante quanto imagina. 2.
Você tem uma atitude que precisa ser ajustada. Então, a gente precisa olhar para si mesmo de novo. E 3, a maior parte do que você acredita saber ou aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizada ou errada. Isso significa que a gente precisa voltar para a questão do aprendiz. Voltar para olhar o que a gente tem que refazer, reestudar, ter opinião própria, pensar nessa trajetória que seria única, nossa, né? Não há nenhuma plateia a qual se apresentar. Há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que nos cerca. E aí eu vou fechar com meu último grifo da minha última página. Veja muito, estude muito, sofra muito, eis o caminho da sabedoria. Então, a gente precisa... Eu acho muito interessante conseguir juntar essa parte de desenvolvimento, a gente conseguir refletir sobre o nosso desenvolvimento como empreendedor. E a gente leva isso para todas as áreas da vida. Mas se a gente não se preocupar mesmo em olhar para si, para suas habilidades, para o que o mercado está mostrando, para o que a equipe está precisando, a gente não consegue... ter o sucesso que a gente imagina, a gente acha que só o outro vai alcançar, né? Que só o outro tá indo no caminho certo. A gente, às vezes, até tem uma facilidade para ver o que o outro tá fazendo, mas não presta atenção na gente. Então, olhar pra gente, perceber essa consistência e construir essa consistência com humildade e disciplina é extremamente importante. E aí, pra gente fechar o vídeo, eu vou contar pra vocês, como todas as vezes, o que esse livro trouxe de um novo comportamento, um novo olhar pra mim. Olha... A questão, eu já dividi isso em outros vídeos para vocês, da minha rotina de controle das minhas atividades. Então, as ferramentas que eu uso para controlar meu tempo, a sequência de atividades, o meu planejamento, isso cada vez está mais consistente. E esse livro me trouxe outros pontos para olhar também. Então, a questão de distribuir estudo durante a semana... horas de estudo, horas de leitura, assuntos que eu gostaria de estudar que não são diretamente ligados. Porque muitas vezes a gente seleciona uma linha de matérias para estudar, mas muito direto a negócios, né? Então, isso pode... Lógico que precisa, é necessário, mas ele me deu me fez um gancho para conseguir distribuir melhor as minhas atividades de estudo e as áreas de estudo também. Para que eu possa ter uma capacidade de analisar tanto a mim, quanto ao cenário em que eu estou inserida, de uma maneira mais única, mais minha, mesmo com uma opinião mais estruturada, para que eu possa caminhar minha trajetória de uma forma mais consistente mesmo, e me realizando em outras coisas, olhando para esses outros pontos, que não são só realizações profissionais, que são o contexto de vida que eu quero construir para mim, para minha família, para minha equipe, né? Então é isso, gente. Super obrigada por hoje. São as minhas observações sobre... O ego é o seu inimigo, do Ryan Holiday. Contem, logo a gente tem mais vídeo por aqui e confira os vídeos anteriores. Tem bastante coisa pra gente juntar as pecinhas aí, um quebra-cabeça legal pra você se desenvolver mais como empreendedor. Um beijo!